Olá, você chegou ao canal Resumo da Novela. Aqui você fica por dentro de tudo que acontece nas novelas e na vida dos famosos. Então se inscreve no canal, deixa o seu like e ativa o sininho para ficar por dentro de tudo que acontece. E o resumo de hoje é o resumo da novela Os 10 Mandamentos. Os capítulos vão ar do dia 27 a 31 de março. Então fica ligadinho para saber tudo que vai acontecer na novela Os 10 Mandamentos. No capítulo 121, Yunete promete repassar para Ramsés todas as informações que Corá e Bina descobrirem de Moisés. Huri alerta Leila que visitar a vila acompanhada da princesa é muito arriscado. Ur tenta convencer Enutimiri a desistir de ir à vila, mas ela se mostra determinada a reencontrar Moisés. Débora e Aiolabe ficam preocupados ao verem Baque entristecido pela ausência da mãe. Apuk explica que a ideia de Ramsés é que os hebreus nunca cumpram a meta e tenham que ser castigados sempre, deixando Judite e Ana horrorizadas. Jairo e Apuk lamentam que Ana não tenha se deitado com Ramsés. Chateada, Ana sai e ouve escondida Judite lembrar Apuk que já foi obrigada a se entregar para outro homem por conta de uma dívida de jogo dele. Apuk e Judite ficam espantados com a presença da filha, que se mostra decepcionada com o pai. Amós se anima ao saber que Safira decidiu encontrar Mequetre e mente dizendo que a moça estará livre após lhe pagar o que deve. Acompanhada de Leila, Enutimiri se surpreende ao reencontrar Yunete na vila. Yunete provoca Enutimiri e Leila. Apuk sai de casa arrasado com o fato de Ana ter ouvido tudo. Judite acaba contando a verdade para Ana e pede para a filha esquecer essa história. Amós avisa Mequetre que Safira o espera no quarto. Ele tenta fazer a moça relaxar e a beija. Enutimiri e Leila chegam até a casa de Joquebede. Elas entregam a comida trazida do palácio. Em conversa com Moisés, a princesa comenta sobre o desconforto do encontro com Yunete. E Kenny conta para Caroma sobre a saída noturna de Enutimiri. Ramsés lamenta a insistência de Moisés em enfrentar o faraó. Pazer diz pressentir a chegada de problemas. Moisés revela para Enutimiri sobre o encontro com Deus. Leila vai até a casa de Abigail para levar comida. Safira não consegue se deitar com Mequetre. O egípcio deixa o quarto frustrado enquanto a moça se dá conta do problema que terá que enfrentar com Amós. Apuk estranha a saída repentina de Mequetre da casa de Senete. Arão fica sabendo da visita de Enutimiri a Moisés. Miriam demonstra ciúmes de Ur. Amós amedronta Safira ao falar sobre os perigos que a moça corre fora do estabelecimento. Moisés alerta Enutimiri sobre o perigo da decisão de Ramsés. A princesa deixa a casa de Joquebede acompanhada de Leila. Corá diz que deixará Yunete falar com o faraó. Mequetre chega em casa e se deita com Thaís. Enutimiri avisa Leila que a amizade entre Moisés e Ramsés acabará. Ur fica sabendo do encontro de Moisés com Deus. Miriam revela a mágoa que ainda sente por Ur. Arão diz achar difícil que Ramsés ceda ao pedido de Moisés. Nerfetari se irrita ao ouvir Shibali falando de Ana. A filha de Judite diz saber quem o pai realmente é. Moisés discursa para os hebreus, mas os escravos dispersam sem se preocupar com as palavras dele. Abigail se espanta ao descobrir que Safira está trabalhando na casa de Senete. Pazer e Simute se divertem, fazendo truques de mágica. Arão incentiva Moisés a seguir para o novo encontro com o faraó. Chateado, Uri não trata Leila bem. Joquebede procura por Safira na casa de Senete. No palácio, Pazer anuncia a chegada de Jair e Radina.
Abirão, Datã e Corá ficam revoltados com a ausência de Moisés e Arão na fabricação de tijolos. Durante a cerimônia de recepção, Ramsés é avisado sobre a chegada de Moisés e Arão. O faraó autoriza a entrada dos hebreus. Moisés entra no salão acompanhado do irmão e Radina se encanta por ele. Ramsés pede para Moisés mostrar o que Deus é capaz. Moisés surpreende todos a transformar o cajado de Arão em serpente. Ana assume para Judite, que sente vergonha de ter Apuque como pai. Karen disfarça a felicidade ao saber que Safira não conseguiu se deitar com Mequetre. Safira descobre que Amós ameaça matar quem tenta ir embora e fica assustada. Preocupada, Enutimire comenta com Ur que Ramsés não vai tolerar ter sido desafiado diante dos convidados. Moisés explica que é um pequeno sinal do poder de Deus e deixa Ramsés irritado. Pázer e Simute ficam tensos ao serem ordenados pelo rei a mostrar o poder dos deuses egípcios. Amós até tenta impedir, mas Joquebede consegue encontrar Safira na casa de Senete. Bina reclama que está cansada de trabalhar, porém disfarça ao notar a presença de Jairo. Ana e Oséias sorriem apaixonados ao se reencontrarem. Oséias conta que muitos hebreus estão morrendo por causa do trabalho excessivo e Ana decide ajudar. Mequetre fica impressionado ao ver Bezalel trabalhando na obra. Nefertari torce para que Pázer consiga atender às ordens de Ramsés. O rei pede que o sumo sacerdote não decepcione, deixando-o nervoso. Pázer e Simute fazem um ritual e conseguem transformar 2 cajados em serpentes. Ramsés não esconde o alívio e satisfação, sorrindo vitorioso para Nefertari. Moisés e Arão se surpreendem, mas disfarçam. De repente, a serpente de Arão devora as serpentes de Pázer e Simute, deixando Ramsés e Nefertari chocados. Joquebede fica entristecida por Safira ter sido acusada injustamente por Bina e oferece abrigo. Emocionada com a bondade dela, a moça lembra que tem que pagar uma dívida com Amós e não pode voltar para a vila. Joquebede avisa que dará um jeito de tirá-la da casa de Senete, deixando Safira comovida. No capítulo 122 da novela Os 10 Mandamentos, Mequetre elogia na frente de Apuque o talento de Bezalel como joalheiro e encomenda com o rapaz uma joia para Thaís. Eudade para de trabalhar ao passar mal e cai ao ser escoteado por Jairo. Zelofeade tenta socorrer o amigo, mas também é açoitado pelo feitor. Nadab, Abiú, Itamar, Eleazar, Aiolabe e Bezalel correm para ajudá-los. Jairo entende o sinal feito por Apuque e se afasta. Pázer confessa para Simute que não faz ideia de como Moisés conseguiu colocar a serpente para devorar as outras. Moisés questiona se Ramsés está satisfeito com a prova do poder de Deus. O rei considera o fato como um número de mágica insignificante e diz para os irmãos saírem do palácio. Moisés pede um momento a sós com Ramsés, que o atende, apesar da insatisfação de Nefertari. Preocupada, Enutimire confessa para Ur que dificilmente os dois voltarão a se entender. Miriam fica surpresa com a presença de Judite e Ana no local onde os hebreus feridos recebem ajuda. Zelofeade deixa Eudade sob os cuidados de Abigail e retorna para a obra. Apesar de Judite explicar para Ana que Apuque não gostaria de vê-las com os hebreus, a jovem decide ficar para ajudar os escravos. Moisés alerta para que Ramsés reconsidere a ida dos hebreus para o deserto antes que algo terrível e fora de controle aconteça. Debochado, o rei avisa que Deus não pode nada contra ele e ordena que Moisés suma do palácio, o deixando triste. Ur e Enutimire se impressionam ao ouvirem Arão afirmando que Deus, caso seja preciso, livrará os hebreus do Egito com uma grande demonstração de poder. Jarri fica espantado ao saber que Moisés é hebreu.
Thaís se assusta com a notícia de que Ana está cuidando dos escravos feridos e diz para Judite buscar a filha o quanto antes. Amós obriga Karen a descobrir o assunto da conversa entre Safira e Joquebede. E Kenny comunica que Ramsés decretou o fim da festa. Moisés conta que rompeu a amizade com o rei e se despede de Nutmire, indo embora acompanhado de Arão. Temendo a ira de Apuque, Ana vai para casa com Judite e Osés agradece a moça pela ajuda. Furioso, Ramsés afirma para Nefertari que irá se vingar por Moisés o ter desmoralizado na frente de todos. Impactado pelo confronto com Faraó, Moisés se recorda de alguns momentos ao lado de Ramsés. Arão fala do fiasco que foi o encontro com o rei. Joquebede revela para Miriam que Safira foi acusada injustamente por Bina. Oséias e Calebe terminam de enterrar alguns escravos mortos. Ana não se conforma com os maus tratos aos hebreus. Caroma conversa com Radina e fala sobre a relação do faraó com Moisés. A irmã de Jair demonstra interesse no hebreu. Karen alerta Safira sobre a desconfiança de Amós em relação à visita de Joquebede. Pazer diz temer esta fé que impulsiona Moisés. Ramsés pede para falar com o sacerdote. Leila se irrita com a descrença de Garrija. Karen não revela para Amós tudo o que escutou de Safira. E Kenny se mostra preocupado com as palavras ditas por Moisés. E Nutmire lamenta com Ur sobre a situação de seu filho. Ramsés ordena que Pazer traga os 2 magos mais poderosos do Egito até o palácio. Joquebede diz que precisa dar um jeito de tirar Safira da casa de Senete. Uri e Leila se preocupam com Bezalel. No capítulo 123 da novela Os 10 Mandamentos, Abigail fica surpresa ao descobrir que Mequetre contratou Bezalel para fazer uma joia. Mequetre faz juras de amor a Thaís. Amós ameaça Safira. Nefertari pede para Radina ser sua dama. Moisés se recorda dos momentos ao lado de Zípora e sente saudades da amada. Oséias conversa com Eliseba e elogia Ana. Arão tenta se aproximar de Corá, mas o chefe dos escravos o destrata. E Kenny avisa Nefertari sobre a chegada de Unete no palácio. O oficial informa que a mãe da rainha tem informações sobre Moisés. Pazer conversa com Simute e demonstra preocupação com a ordem do rei em trazer Janes e Jambres. Apuque diz que quer falar com Ana e Jairo. E Unete conta para Nefertari sobre a visita que Nutmire fez a Moisés. A rainha procura a cunhada e a questiona. Moisés tem novo encontro com Deus e recebe a ordem de procurar Ramsés novamente. Moisés diz para Arão que Deus quer que eles encontrem Ramsés no Nilo e revela ao irmão que o Egito sofrerá consequências pesadas pela teimosia do rei. Nefertari avisa Nutmire que o rei saberá que ela esteve na vila escondida e distribui alimentos para os hebreus. Preocupada, a princesa desconfia que tenha sido delatada por Unete. Sério, Apuque afirma para Ana e Jairo que se sente mal ao lembrar do sofrimento que causou a Judite e assume amar os filhos, apesar de não demonstrar. Karen fica incomodada com a fixação de Mequetre em Safira. Unete procura Corá para contar que já passou informações para Nefertari e em breve irá recompensá-lo. Ramsés fica chocado com a atitude de Nutmire ter ajudado os escravos. Nefertari confessa que soube do fato através de Unete e o rei percebe que ela pode ser uma boa informante. Abigail fica preocupada ao saber que Bezalel foi até a casa de Mequetre junto com Baque. Jair comemora a escolha de Radina para ser a nova dama de Nefertari. Baquemute acredita que Unete pode se dar bem caso continue trazendo notícias de Moisés para o Ramsés. Moisés avisa a família que Deus provocará algo grave nas águas do Nilo.
Arão deixa os filhos espantados ao revelar a promessa de Deus contra os egípcios. Leila teme que Ramsés descubra que ela acompanhou Enutimire na vila. Nerfetari pede para Caroma dizer aos oficiais que a chamem sempre que o Nit aparecer. Uri tem receio de que Ramsés expulse Leila do palácio. Bezalel recebe de Mequetre os materiais para confeccionar a joia, enquanto Baque brinca com Ori e Merite, sob olhares de Thaís. Safira incentiva Karen a ficar mais próxima de Baque. Mequetre disfarça a tensão ao ver que Bezalel está na companhia de Baque. Thaís repara que o marido ficou inquieto, mas ele desconversa. Garrige fica preocupado em também ser punido pelo rei, já que preparou os alimentos para os hebreus. Enutimire encontra Ramsés indignado e pede desculpas ao irmão. Jarri se despede de Ramsés, argumentando que precisa seguir viagem. Karen chega à casa de Abigail e estranha não encontrar Baque. Joquebed percebe que Moisés está chateado com o fim da amizade com Ramsés e diz que ele precisa ser forte para enfrentar o que ainda está por vir. No capítulo 124 da novela Os 10 Mandamentos, Karen revê Baque e fica contente ao saber que o filho foi bem tratado na casa de Mequetre. Moisés e Arão seguem para o Nilo. O mensageiro avisa Pazer que os magos Janes e Jambres estão a caminho do palácio. Amenhotep fica animado com a proeza que os magos estão prometendo fazer. Abigail se entristece ao ver Karen e Baque sofrendo com a despedida. Desconfiado, Baque aproveita a distração de Abigail com Miriam para seguir a mãe. Moisés e Arão esperam por Ramsés. Joquebed procura Bina para questioná-la sobre a incriminação injusta contra Safira. Thaís fica espantada ao ouvir Ana afirmar que Deus enviou o libertador para tornar os hebreus livres. Baque estranha ao avistar Karen chegando à casa de Senete. Karen leva a bronca de Amós por ter saído sem avisá-lo. Baque entra escondido e fica chocado ao ver a mãe dançando no palco. Ramsés desdenha do poder de Deus e avisa que os hebreus não irão a lugar nenhum. Moisés pede que Arão toque as águas do Nilo com o cajado para que elas se tornem sangue, deixando Ramsés e os oficiais intrigados. As águas do rio viram sangue e os egípcios ficam incrédulos. Espantado, Ramsés fica irado ao ver toda a água do Nilo transformando-se em sangue. Enquanto Thaís conversa com Ana e Judite, elas são interrompidas pelo grito de desespero de uma serva avisando que toda a água do Nilo está virando sangue. Karen percebe a presença de Baque e corre atrás do filho. Ela tenta conversar com o menino, mas ele se recusa a ouvi-la. Joquebed diz para Bina que sabe onde está Safira e que vai tirá-la de lá. Abirão vira um balde de água sobre a mistura de palha com argila e todos se espantam ao perceber que o líquido virou sangue. Enquanto nada na piscina do palácio, Nerfetari se apavora ao ver a água toda vermelha. Pazer e Simute fazem o ritual de libação. Eles ficam horrorizados ao verem sangue no lugar da água. Abigail tenta confortar Baque. Amós não fica sensibilizado com a situação de Karen e ordena que ela volte ao trabalho. Ele fica chocado quando serve água para a moça e vê o sangue no copo. Os egípcios se desesperam com a transformação da água. Nerfetari avisa Caroma que alguma maldição caiu sobre eles. Garrige e Shibali também se espantam com a maldição. Enquanto pescam, alguns egípcios percebem uma mancha de sangue tomando o rio Nilo. Moisés e Arão se enchem de felicidade ao notar que a água não foi atingida na vila dos hebreus. Corá fica impressionado ao notar que as águas dos escravos estão limpas. Irritado, Ramsés pede para chamar Pazer e Simute. Radina se espanta com o medo da maldição dos egípcios. Enutimire e Leila notam a água da cor de sangue. Mequetre e Thaís ficam temorosos. Leila começa a acreditar no milagre de Deus.
Pazer avisa ao faraó que os magos estão chegando. Leila pergunta a Uri e Ur se a água na Vila dos Hebreus também se transformou em sangue. Corá pega um copo e sai de casa, deixando Bina encucada. Arão teme que o sossego dos escravos acabe quando o faraó descobrir que na vila tem água limpa. Apuque fica indignado com a situação das águas do Nilo. Sem água, Amós é obrigado a fechar a casa de Senete. Abigail descobre que Bag já sabe toda a verdade sobre Karen. Safira incentiva Karen a conversar com o filho. Caroma alerta Radina sobre o amor que Nefertari ainda sente por Moisés. Enutimiri diz para Ur que não confia nos magos Janes e Jambres. Ramsés conversa com Nefertari e diz que mostrará quem é o mais forte. No capítulo 125 da novela Os 10 Mandamentos, Moisés teme que o rei poderá fazer com Enutimiri. Karen vai até a casa de Abigail para tentar conversar com Baque e se desespera ao descobrir que o filho fugiu de casa. Enquanto anda sozinho pelas ruas, o menino é expulso de um beco por Eunete. Bezalel e Aioabe procuram por Baque na Vila dos Hebreus. Amós pressiona e ameaça Safira. Garrige avisa a Leila que nunca mais fará comida para os hebreus, pois foi ameaçado pelo faraó. Com o intuito de levar ao conhecimento do rei, Corá conta para Eunete que na fonte dos hebreus tem água limpa. Eunete se irrita ao perceber que o líquido no copo é sangue e faz questão de que Corá a leve ao poço dos hebreus para encontrar água limpa. Eliseba pensa no sofrimento dos egípcios sem água. Eunete fica espantado ao constatar que a maldição é somente contra o Egito. Joquebede se anima com a proximidade da libertação dos escravos. Corá observa Eunete na porta do palácio à procura de Ramsés. Irritado, o rei ordena que Quene a expulse. Ramsés conta para Nefertari que foi procurado por Eunete e não quis recebê-la, deixando a rainha curiosa sobre qual seria o assunto. Eunete avisa Quene que Ramsés irá se arrepender de a tê-la ignorado. Karen diz para Débora e Abigail que não vai se perdoar caso algo de ruim aconteça com o filho. Bezalel chega desanimado, sem notícias de Baque. Karen entra em desespero. Aholiabe consegue encontrar Baque e se esforça para convencê-lo a voltar para casa. Corá fica tenso ao saber que Joquebede planeja ajudar Safira a sair da casa de Senete, após descobrir que ela não teve culpa de nada. Karen reencontra Baque e questiona se o menino pode aceitá-la como mãe. Garrige se desespera com as quantidades de louças e a espera de água para serem lavadas. Ramsés aguarda a chegada dos magos para que eles resolvam o problema da água sangrenta dos egípcios. Leila descobre que Eunete procurou Ramsés e fica abalada. Ana sugere que Judite a acompanhe até a fonte da Vila dos Hebreus para tentarem encontrar água limpa. Moisés duvida que Ramsés já tenha mudado de ideia. Ao ver que só há sangue na obra, Apuque fica indignado por ter que dar folga aos escravos. Corá procura Joquebede para conversar. O oficial avisa Pazer que os magos chegaram ao palácio. Enutimiri desconfia que Eunete esteja agindo contra Moisés. Ramsés fica satisfeito com a presença dos magos e os desafia. Janes e Jambres desaparecem na frente de todos, para espanto geral. A dupla reaparece e o rei se impressiona com o talento deles. Corá finge estar arrependido por ter assediado Safira, mas Joquebede não se convence. Abigail elogia a atitude de Baque por perdoar Karen. Zelofaed teme como a mãe do menino conseguirá sair da casa de Senete. Karen se prepara para partir e entrega para Safira a joia que havia sumido, revelando que a moça foi vítima de uma armação. Amós flagra a conversa das duas, as deixando tensas. Janes e Jambres prometem ao faraó que irão resolver o problema com a água. Ramsés se revolta ao ser informado por Mequetre que a água na Vila dos Hebreus permanece limpa.
Ramsés ordena que Ken e Bakhmut busquem água na fonte dos hebreus. Bom, essas emoções que virão por aí na novela Os 10 Mandamentos. E você, se inscreve no canal, deixa o seu like e ativa o sininho para ficar por dentro de tudo que acontece. Até o próximo vídeo.